Olá, pessoal. É com imenso prazer que eu comunico a segunda temporada do podcast Papo com Sabri. E hoje eu vou entrevistar um contador. É isso mesmo. Eu tô com o João aqui, ele vai contar a história dele, a empresa, a trajetória, as boas práticas e tudo mais. Vem com a gente. Bem-vindo, João. Tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui. Tudo bem. Conta pra gente, assim, você já sabia no teu âmago que você seria, acho que foi bem profundo isso, seria contador? Não. Na verdade, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Né? Isso era uma coisa que eu sempre adorei e, curiosamente, por conta disso, as pessoas estavam sempre me pedindo coisas, né? À medida que eu fui terminando o ensino médio, foi ficando aquela dúvida, né? Aquela pressão também. Qual faculdade você vai fazer? Na época, eu estava em dúvida entre direito e contabilidade. Só que a contabilidade, no meu entendimento, parecia mais fácil. Eu falei, direito eu vou ter que estudar muito, eu não estou a fim de estudar tanto. Isso foi bem curioso, porque, na verdade, hoje eu estudo praticamente diariamente. Né? Mas na época era uma ilusão que eu tinha que se você estudasse contabilidade, você precisava estudar menos. E aí eu ingressei na contabilidade na época, né? Iniciei a faculdade, não exerci área naquela época, trabalhei em diversas empresas em setores distintos, né? Contas a pagar, contas a receber, faturamento. Mas tudo aquilo foi, digamos assim, me dando bagagem para entender um pouco mais sobre o que eu realmente queria. Por volta lá de 2013, 2014, né, eu já estava formado e era onde eu queria entender um pouco mais onde eu me encaixava. Eu passei por várias situações da minha vida onde eu precisei mudar de cidade e isso fez a minha carreira dar uma modificada também. Né? Já morei em Uberlândia, mudei de casas em regiões ali na Zona Norte, Zona Sul, fazendo coisas diferentes, até coisas bem aleatórias, mas isso me trouxe mais conhecimento, né? E mais bagagem também. Quando eu voltei para a contabilidade, eu tinha muito interesse em, de fato, exercer a contabilidade, porque embora eu tivesse estudado, eu não tinha praticado. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de contabilidade, que era uma contabilidade muito grande, ainda né? Hoje ela está no Taboão da Serra, mas ali eu despertei realmente o interesse pelo trabalho, porque eu gosto muito de coisas organizadas, gosto de números, gosto de contar histórias, né? E a contabilidade é um pouco disso também, embora seja financeira, né? Uma história mais financeira, mas é uma contação de histórias de qualquer forma. E nesse mesmo momento onde eu trabalhava nessa empresa, um primo meu precisou de ajuda para fazer a abertura de empresa, para dar assessoria para ele. Naquele momento juntou duas coisas, né? O meu conhecimento, o meu estudo e a minha vontade de ajudar. Então ele falou, cara, faz aí para mim quanto que você cobra. A gente trabalhou essa questão dos valores, mas ele falou assim, olha, eu vou te cobrar como um contador normal, tá? Então a responsabilidade é a mesma. Embora eu esteja te dando essa oportunidade, eu quero que você faça as coisas com bastante perfeição e busque sempre melhorar, porque eu não posso ter prejuízos no meu negócio. Eu estou começando agora, então isso é fundamental para mim. E aquilo eu levei para mim, né? E eu falei, cara, obrigado pela oportunidade, pode deixar, eu vou te honrar nesse compromisso. E graças a Deus, até hoje, ele ainda é nosso cliente, é o nosso cliente número 1, né? Então, ainda hoje, ele é nosso cliente, ele já passou por várias coisas, a gente acompanhou ele nesse processo todo. Mas desde essa época, eu vim trabalhando de forma segmentada ali. Eu trabalhava CLT, porém, tinha a minha carteira de clientes. E à medida que o volume de trabalho foi crescendo, foi necessário que eu fizesse a migração, né, do CLT. O pessoal até brinca, né, que eu atravessei a ponte e explodi a ponte, porque eu não voltei mais para o CLT. Isso aconteceu em meados do ano de 2020, curiosamente, junto com a pandemia ali, né, praticamente. Inclusive, no ano da pandemia foi um ano muito bom para mim. Embora tudo estivesse fechado, tudo estivesse parando, a contabilidade cresceu bastante. E nesse processo todo, eu aprendi um pouco da contabilidade de forma antiga, né? Porque era muito mais manual, e eu fui passando pelo processo de digitalização das coisas, de automatização, e graças a Deus eu peguei toda essa parte. Hoje eu consigo, com bastante tecnologia, com bastante conhecimento, consigo entregar um bom trabalho para os meus clientes. Gente, ele é rápido, né?
Objetivo, gosto assim. Normalmente as pessoas que trabalham com exatas são objetivas, né? Sim. Elas não têm um emocional. Eu prefiro ter um pouquinho de descontração no processo, mas no final do dia a Receita Federal não vê graça em nada, né? Ai, não. Então, Socorro! eu faço o meio de campo ali. Eu converso com quem não gosta de descontração, mas eu tento trazer uma visão do que precisa ser feito de uma forma mais leve para o cliente. Talvez até mais didática, porque é muita burocracia. A gente sabe que no Brasil isso é complicado. Ai, com certeza. Sua trajetória parece ter sido muito leve. Foi fácil? Não foi fácil. Conta as dores pra gente. Já quero começar com as dores, gente, porque o negócio é o seguinte, ninguém começa lá em cima. Eu soltei no Instagram, né, ontem, que eu gosto muito de provocar dos convidados as histórias, né? Eu, por exemplo, eu fui caixa de shopping. Caramba. Para chegar aqui hoje com a segurança que eu tenho como arquiteta. Legal. Eu passei por diversos trabalhos, né? A gente precisa trabalhar, a gente se vira, né? Você passou por diversas empresas? Passei. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Já trabalhei em oficina mecânica, tinha muita vontade de mexer com carro. Ainda hoje eu gosto muito, né? Mas na época eu vi aquilo como como algo que era um sonho possível, né? Gostei muito da área em si. Me senti até um médico mais relacionado a carros, né? Porque legal. Comparando as coisas, o médico, obviamente com conhecimento, ele entende a dor, o problema e ele atua para resolver. No carro é a mesma coisa. O carro tem uma falha, tem um problema e você atua para resolver, depois que resolve fica 100%. Uhum. Gostei muito da profissão em si. Porém, não me adaptei com o perfil das pessoas. É um pessoal diferente, assim, mas é muito descontraído demais. Eu era muito sério. Eu acho que isso não caiu bem para mim. Eu também estava numa época um pouco mais jovem. E isso, de certa forma, não me ajudou ali a seguir na profissão. Porém, eu tinha um chefe lá que ele era muito rigoroso, né? Ele era rigoroso em relação à postura, era rigoroso em relação a processos, a rotina. Então, aprendi muito em relação a isso com ele. Ele falava sempre para mim assim, João, pega de mim o que for bom. O que for ruim, você descarta, tá tudo bem. Porque ele era, assim, ele era muito rígido, então ele brigava comigo o tempo todo. Meu, faz isso, faz aquilo outro. Mas quando ele tinha um momento de leveza, ele falava, cara, leva o que for bom. O que for ruim, você descarta, tá tudo bem. Mas eu tenho coisa para te ensinar, então aprende. Ele falou, até numa lavagem de mãos, você tem coisa para aprender. Então, aprende comigo que você puder aprender e leva para sua vida que vai ser bom. E aí você absorveu tudo que era de positivo. Tudo de positivo. Então, isso foi muito bom para mim na vida, né? A gente, parece que não, mas nós lidamos com diversas situações na vida. E cada situação, a gente precisa de uma experiência, às vezes, ali para tratar de uma forma talvez até mais tranquila. De repente, uma coisa que para algumas pessoas se torna um monstro, para você que já passou por situações talvez até difíceis, aquilo é uma coisa tranquila de se resolver. Então, isso me deixou mais forte, digamos assim. Eu trabalhei num meio onde os caras eram muito brutos, muito grosseiros e tal. Era um negócio muito homem das cavernas, assim, sabe? E isso me ajudou bastante, porque eu sempre fui um cara, assim, muito bonzinho, muito tranquilinho. E os caras me deram uma sacudida, assim, foi um choque ali de comportamentos, né? Mas isso me fez fortalecer um pouco também. O bom é que ninguém te passa pra trás. Não, de forma alguma. Vou te contar um segredo. Eu reformo o carro antigo. Nossa! E, gente, essa semana eu passei por uma situação o qual eu fui lesada por um mecânico. O mecânico falou que meu carro estava numa garagem. Me bateu 5 minutos, sabe aquele aperto no coração? E eu sou do ABC, né? O carro tá no ABC. Me deu aquele aperto, falei, vou procurar meu carro. Adivinha onde o meu carro tava? Na rua. Só as rodas, gente, um absurdo de cara. Só a roda, mais o pneu, mais tudo. Aí eu pirei. E chamei a polícia, falei que era meu carro. Aí a polícia falou, tenta negociar, tal. Ele pagou o guincho. Guinchei com o meu carro, gigantesco. Caramba. E guardei na garagem. Falei, pelo menos tá na garagem, né? Então, assim, é uma área, eu acho que infelizmente, as pessoas, elas conseguem lesar as outras, né?
E eu sou uma pessoa muito honesta, eu acredito nas pessoas. E você falando assim do amadurecimento, eu falei, eu deveria ter passado por esse estágio também. Eu acho que ninguém ia me enrolar. Que é fundamental, né? Hoje todo mundo precisa de mecânicos, né? Sim, sem dúvida. Não tem como. Até o carro elétrico, né? Uhum. Mas voltando para a nossa história aqui, para a sua história. Esse foi o que mais te marcou antes de você empreender no seu escritório? Não, tive um período também curioso. Eu trabalhei num mercado que era do meu padrasto. Trabalhar com família não é fácil. Foi, assim, um dos períodos mais difíceis por conta do trabalho exaustivo. Meu padrasto precisava de ajuda, a gente foi para ajudar e eu acabei assumindo o mercado inteiro. Então, eu levantava às 6 horas, só para você entender um pouquinho a rotina, e isso era de segunda a domingo. Sim. Levantava às 6 horas, ligava o forno para assar os pães, colocava os pães para assar, voltava, me arrumava, 6h45, tirava os pães do forno, tirava os pães, colocava ali na bancada para servir. 7 horas eu abri o mercado, já tinha gente esperando para comer o pão quentinho. E a pessoa que fazia atendimento na padaria chegava às 8 horas. Então, das 7 às 8, era eu no pão e no caixa. Dava um determinado horário, ela chegava, né, 8 e pouquinho, ficava lá na padaria. E eu ficava no caixa. E aí eu ficava o dia todo ali, gerenciando, atendendo fornecedores, recebendo de clientes, de olho, infelizmente, nos ladrõezinhos, porque tem muito, né? E, de certa forma, organizando prateleiras. Lia jornal, eu tinha um hábito até de ler o jornal para ter um pouco mais de vivência do que estava acontecendo, porque você fica parado ali sem fazer nada, você também fica doido, né? Então, eu lia livros, mas boa, dava 8h30, acabava o expediente, fechava a porta e ia para o atacadão. Comprar mercadoria para abastecer o mercado, para outro dia levantar 6 horas, 6h30 ligar o forno, tudo bonitinho. Isso daí foi por 1 ano e meio, direto, sem cessar. Então, assim, foi uma época de provação mesmo, né? Eu passei diversas situações, já passei por assalto lá dentro. Graças a Deus tive a reação que se espera, né? Que é não reagir. Mas peguei a placa do carro e prenderam os ladrões. Mas, graças a Deus, eles não fizeram nada com a gente e tal. Mas foi uma época onde eu aprendi muito. Primeiro, aprendi coisas básicas que eu não sabia. Como identificar uma fruta, se é uma fruta boa, se é uma fruta ruim. Como me relacionar com pessoas. Embora pareça que não, mas ali você está no caixa, você está conversando com pessoas diariamente. Tem pessoas que despertam a conversa em você. Eu, na época, eu era muito novo, eu não tinha vivência com crianças, né? Tinha minha sobrinha, mas minha sobrinha eu via mais de final de semana. Então, as crianças também te despertam muita conversa, né? Então, eu acabei criando mais empatia pelas crianças, que eu não tinha tanta, porque não tinham crianças para que eu tivesse, né? No meu meio. E ali, eu assim, foi uma das épocas mais ricas de conhecimento, né, para a vida, porque eu aprendi sobre negociação, aprendi sobre gestão, um pouco mais, aprendi sobre cuidados da casa, sobre organização, sobre organização financeira também, sobre como conversar com o cliente, como se portar na frente de um cliente. Então, foi muito rico, embora fosse uma atividade generalista ali, foi muito rico para a minha vida também. Então, eu sou grato hoje por ter participado desses 2 trabalhos, né, onde me construiu a pessoa que eu sou hoje. Olha como é interessante, né? A faculdade, ela dá o conhecimento naquela prática, mas ela não dá a vivência no todo. Não. Como se vestir, como se portar, como abordar, como se relacionar, porque você tem um casamento com os clientes, né? Sim. Eu até quero que você entre nesse detalhe com o pessoal, porque, assim, um contador é para a vida, né? A relação que eu tenho com histórias com contadores é bem assim, contadores. Eles contam histórias e eles acompanham a história. Eles estão juntos com a estrutura das empresas, né? Quando a empresa é muito grande, às vezes até tem interno, né? Tem uma equipe dedicada. Ou tem um escritório que dá esse suporte, que no caso é o seu escritório que dá suporte às empresas, né? E é fundamental ter esse gingado, né? Abraçar,
não ser frio. Sim. Né? Vamos para os dias de hoje. Hoje a tecnologia está aí, né? A gente tem aqui, gente, muitas perguntas que estão linkadas que eu vou fazer, mas eu quero trazer uma realidade. A internet está aí, né? Eu vou me dar de exemplo, né? A minha alma de empreendedora e a minha história. Eu precisei abrir um CNPJ. A primeira coisa que foi a ideia Google. Já tinha um site lá, né? No Google que abriria todos os processos, faria tudo por mim, eu pagaria uma taxa. Aquilo me deu um gelo, rapaz. Porque eu dou acesso a tudo que é meu, ao meu nome, ao meu CPF, ao meu endereço, que é a única coisa que eu acredito que tem que continuar sendo minha, né? O meu nome. E, ao meu ver, é muito frio você entregar para uma empresa que eu não vejo a cara da pessoa, que eu não conheço, e ela vai administrar minha organização ali financeira, me auxiliar e me ensinar, porque eu não sei tudo. Qual que é a tua opinião perante isto no mercado hoje, essa tecnologia, essa facilidade? Essa facilidade, ela ajuda muito, né? Sem dúvida, nós no escritório utilizamos tecnologia para o nosso dia a dia, para as rotinas, mas tem que ter muito cuidado, né? Hoje a internet traz uma falsa sensação de que você pode fazer tudo e que é tranquilo e que não vai acontecer nada, né? Infelizmente tem muita informação, mas pouco conhecimento acerca daquilo. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu com vários clientes que nos procuraram lá. Abertura de MEI. É um processo, é um CNPJ com benefício fiscal que ele é extremamente vantajoso dependendo da sua atividade, né? A abertura de MEI, ela é relativamente simples, porém hoje tem diversos sites que não são sites do governo, né? Que divulgam que fazem abertura de MEI. Só que eles, dentro daquele site, eles estão te cobrando um valor por fora, né? E você não sabe disso quando você inicia o processo. Então, diversos clientes já vieram até mim e falaram, João, quanto que é para abrir o MEI? Eu passei o orçamento, tá, beleza. Aí a pessoa some, depois volta. Cara, eu não abri meu CNPJ, eu quero iniciar com vocês aí, mas me falaram que eu tinha que pagar uma taxa para abrir o CNPJ. Não tem taxa para abrir CNPJ no MEI. Ocorre que você colocou seus dados numa empresa privada, que você não sabia que era privada, porque faltou conhecimento ali. Essa empresa privada pegou seus dados, fez o preenchimento, porém não liberou e colocou numa base travada para que você pagasse o valor para ela, para que ela liberasse o CNPJ. Então, ao invés de você contratar uma pessoa que você conhece, que você confia, você contratou um desconhecido e ainda possivelmente vai pagar mais caro do que o que você conhece. E agora? Aí existem situações onde você pode resolver, né? Primeiro ponto, não fiz o pagamento do boleto. Ok, você não fez o pagamento, então na teoria eles também não entregaram o trabalho. Só que de certa forma você deixou a informação fragilizada na mão de um terceiro. Você até pode vir até a mim, por exemplo, e eu fazer a abertura para você e concluir o processo, não tem problema nenhum. Porém, aquela informação que você colocou, a princípio, entendendo que estava no portal certo, porque era fácil de fazer, ficou fragilizada. Então, de certa forma, você já fragilizou os seus dados por conta da falta de conhecimento. Embora pareça fácil, tem alguns caminhos, e esses caminhos, muitas vezes, não são de conhecimento do empresário, né? Do pequeno empresário, do médio empresário que está ali iniciando o empreendimento. Então, nós atuamos justamente nisso, para proteger vocês desse tipo de situação, porque acontece muito. Para você ter uma ideia, CNPJ MEI hoje, quando a gente abre, eu coloco o e-mail do escritório, eu não coloco do cliente, porque são mais de 15 e-mails. Quando você abre um CNPJ, são mais de 15 e-mails automáticos que você recebe. Faça certificado digital, pague a taxa do cadastro nacional. Sua empresa está em risco, registre o nome da empresa. Isso tudo é golpe? Tudo é golpe. Então, eu passei uma situação, eu abri, né, eu acho que já em novembro, eu tive um grande cliente aí que eu precisei abrir, ele falou, a primeira coisa que você tem que ter é o CNPJ, deu aquele frio na barriga, ai meu Deus, estou profissionalizando o meu negócio, foi o meu e-mail, meu endereço, em 3 dias chegou uma carta, que eu tinha que registrar alguma coisa no nome, em valor de R$500. Aí eu já liguei pro contador, falei, o que é isso? Ele, golpe.
né? E é exatamente o que você falou. Eu não sei como que os bancos nos identificam, não sei se eles pagam alguma coisa, mas me abordaram para abrir conta, me ligaram. A última foi essa semana, falando que o meu nome estava sendo registrado por uma outra empresa. E que eu tinha que pagar R$2.000. Não sei se você já ouviu essa. Já também. E a mulher gritou comigo. A advogada gritou comigo. Ela se identificou como advogada. Né? Vulgo, né? Ela gritou, eu deixei ela gritando e desliguei na cara dela. Nisso eu liguei pro meu contador. Falei, que história é essa? Se não foi registrado o nome da minha empresa, registre. Ele, não, só tá tranquilo, isso é golpe. Falei, gente, então assim, nós temos que ter bons profissionais para nos munir de informações, né? E não fazer nada sem conferir com vocês, né? Agora eu quero que você fale a importância da contabilidade para empresas de porte pequeno e porte grande. Conta pra gente. Legal. Infelizmente, no Brasil, ainda se tem a concepção que o contador, ele é só aquele profissional que apura impostos, né? Que entrega obrigações e que fica ali atrás da mesa só cercado de papéis. Mas, na verdade, o contador tem um papel muito mais importante. O contador, pelo fato de lidar com empresários o tempo todo, ele tem uma série de conhecimentos sobre negócio, né? Sobre estratégias, sobre finanças. E muitas vezes o empresário não entende essa importância do contador e acaba não contando com esse trabalho dele. O que eu sempre falo para os meus clientes quando eu faço uma reunião de entrada, né, de onboarding com eles, é isso. Falo, cara, eu sou um contador, mas me coloque como um conselheiro seu. Me coloque como uma pessoa que conhece sobre a área que você pode contar. Você precisa de abertura de banco? Eu posso te ajudar. Você precisa de uma licença específica? Eu posso te ajudar. Nem tudo eu vou fazer, mas eu tenho profissionais aqui dentro do escritório que podem te ajudar, que podem realizar esse trabalho para você com maestria, com propriedade, para você ficar tranquilo. Então, aqui não é só um local onde você vai entregar a empresa e a gente vai apurar impostos e vai enviar a guia para você. Aqui é um local onde você tem um profissional à sua disposição o mês todo para te ajudar nas rotinas da sua empresa, no crescimento dela. E o imposto em si é consequência. Você emitiu notas, nós vamos apurar imposto e vamos entregar isso para você. E, obviamente, à medida que a sua empresa cresce, nós vamos buscando estratégias tributárias para que você economize impostos, porque faz todo sentido. Uma empresa precisa pagar impostos? Precisa. Mas se existe estratégia tributária envolvida, você pelo menos paga menos impostos nesse processo todo. Porque trabalhar você precisa. Se você quer uma visibilidade no mercado, você tem que ter um CNPJ. E o CNPJ, ele te protege em relação a qualquer tipo de problema do CPF. Então, assim, quando você cria uma estrutura empresarial, é natural que você tenha uma renda extraída da PJ. Muitas pessoas, às vezes, não se atentam nisso. Mas é muito melhor movimentar na PJ todo e qualquer rendimento que você tenha do que no CPF. Porque o CPF, a tributação é 27,5%. No CNPJ, dependendo do cenário, é 6%, 8% até 10%. Pegou, pessoal, empreendedores? Então, poucos são os negócios que no CPF são vantajosos. Só para você ter uma ideia, 90% em média é voltado para o CNPJ. Por mais complexo que seja, o CNPJ ainda te protege, ainda te traz uma renda saudável e com uma tributação mais leve. Só que exige um controle, existe uma organização. É nesse ponto que eu atuo lá no escritório e é nesse ponto que o contador tem que atuar com os clientes. A gente está falando agora, um assunto muito recorrente, que é a reforma tributária. Algumas coisas vão mudar. Quanto mais organizado o empresário estiver, menos impacto ele vai sofrer na reforma tributária, que a princípio visa não onerar o contribuinte, mas a gente sabe que o governo precisa de grana. Então, nós lá na contabilidade fazemos esse papel de protetor, né, do empresário. Da mesma forma que um advogado, quando você contrata por alguma situação, você precisa que ele seja o seu defensor. O contador é a mesma coisa. Eu vou proteger o empresário contra fraudes bancárias, contra fraudes de empresas, contra situações onde você não precisa gastar e está sendo dito que você precisa. Então, ali nós temos todo o mecanismo para dar esse suporte para vocês. Só que vocês precisam nos chamar para isso, né? Eu tenho um trabalho de contatar o cliente de tempos em tempos para entender se está precisando, se necessita de alguma coisa. Em alguns casos, quando eu enxergo uma situação onde precisa de uma atenção, eu chamo o cliente para uma reunião. Eu vou te dar um exemplo recente, uma cliente nossa, até estava comentando com você sobre ela, que ela
tem uma agência de marketing, ela é extremamente criativa. Mas quando se fala de finanças, não que ela não saiba sobre finanças, é que para ela é um trabalho pesado, cansativo e estressante. O que nós fizemos? Fizemos algumas reuniões identificando esses problemas e falei para ela, Drica, vamos fazer o seguinte, eu faço o financeiro, eu tenho um suporte de BPO financeiro aqui dentro, vamos fazer o seu financeiro aqui para você ter mais tempo para criar no seu negócio. Você precisa focar no seu negócio. Você não está focando, porque você está muito preocupado com o financeiro. E o financeiro é consequência. Você está faturando, você tem contas para pagar. Você se organizou financeiramente. Você tem uma constância. Não é algo que está fora do normal. Você precisa focar na criatividade, que é o seu core business. Acabou. E ali ela falou, não, concordo com você. Então, a gente vem fazendo um trabalho, ela tem tido mais tempo, ela está fazendo muito mais divulgação da empresa. Ela conseguiu alcançar áreas da empresa que ela não tinha tempo de alcançar por conta da questão financeira. Então, nosso trabalho lá, intrinsecamente, é esse, né? Da gente buscar, talvez, uma dor que o cliente possua, e ajudá-lo a sair daquele problema, daquela situação, daquele embaraço, para a gente conseguir fazer com que ele cresça e alavanque o negócio dele. Essa é a ideia, não só tributariamente falando, mas operacionalmente falando. Com a visão, o conhecimento que a gente consegue ajudar dessa forma. Quero voltar lá atrás, quero voltar num detalhe. Claro. Abriu a empresa, você falou um negócio que eu acho que todo mundo que está assistindo levantou, assim, falou, opa, paga-se menos imposto utilizando a conta jurídica. Explica isso para gente. Legal. O que acontece? Geralmente, a pessoa inicia um trabalho profissional até mesmo na informalidade. É claro que quando a gente fala de imposto versus informalidade, nada é mais econômico que o informal, certo? Porém, o informal ele traz riscos. O que eu sempre falo, por exemplo, você está iniciando, vou dar um exemplo da sua profissão, tá? Estou iniciando um trabalho de arquitetura, estou trazendo alguns clientes, está sendo positivo, já fechei 2, 3 contratos e venho recebendo na minha pessoa física. Como eu disse um pouco mais cedo, a pessoa física tributada a 27,5%. Na pessoa jurídica, é possível que você seja tributado em até 6% dentro da mesma operação, só para você ter uma ideia de dimensão e de percentuais. João, mas hoje eu não pago nada. Tudo bem, a princípio está sendo mais econômico, mas você está gerando um risco para o seu CPF. Por quê? A movimentação bancária ela é espelhada para a Receita Federal. Hoje a Receita Federal ela fiscaliza grandes números, então a princípio passa batido por conta disso. Mas quando que isso vai impactar para você? Quando você precisar apresentar renda. Porque a maioria dos bancos hoje, quando você fala de financiamento de imóvel, por exemplo, eles não querem mais o extrato bancário, eles querem imposto de renda. Aí, pensa comigo, você trabalhou o ano todinho de 2024 recebendo na pessoa física. 2025, você tem um extrato bancário que movimenta R$10.000 por mês, porque você trabalhou, você performou e está ali, R$10.000 por mês. Você vai financiar um apartamento, fala para o corretor, fala, minha renda é R$10.000 por mês. O corretor fala, legal, faz o seguinte, manda para mim seu imposto de renda. Quando você sobe R$10.000 por mês no seu imposto de renda, o seu imposto vai lá nas alturas. Mas vai lá nas alturas mesmo. Por quê? Você vai tributar 120 mil a 27,5%. Quanto que não dá isso? Então, você perde muita fatia do seu ganho em relação à sua operação por conta da não organização do processo. Pô, João, mas tem empresa da despesa, tem o contador, tem imposto quando gera. Sim, mas você tem que trabalhar o seu custo para agregar o seu valor no preço de venda. Então, eu sei que eu tenho imposto, quanto que é o imposto? X%, eu vou agregar no meu preço de custo. Quanto que é o contador? X em valor, vou agregar no meu valor. E ali, quando você passa um orçamento, você tem que embutir isso. Não é, na verdade, algo que você tenha que pagar, é algo que você repassa. Então, o cliente recebe esse valor de venda seu, né, que já está tributado. Quando você recebe esse valor e emite a nota fiscal, esse valor dos impostos vai para a Receita Federal. O custo da contabilidade e o custo da operação em si, ele é diluído ali dentro dos gastos e você tem uma situação saudável. Isso tem que ser desde o começo. O que eu percebo muito nos empresários, eles não fazem isso no começo, por falta, às vezes, de conhecimento ou de orientação. Chega num determinado momento, é exigido o CNPJ. Olha, eu quero que você é excelente, mas eu não pago sem nota. Emite nota para mim que eu pago. Só que assim, a arquitetura não dá para ser MEI.
Você tem que ser uma empresa de porte ME, por exemplo, né? Legal, beleza, vou lá procurar contabilidade para isso. Contador, quanto que é para abrir? É X. Nossa, mas e o mensal? É Y. Nossa, mas e o imposto? É Z. Meu Deus, eu vou ter tudo isso de gastos. E o 13º? Y. Só que, na verdade, é uma constante. Se você tivesse começado daquele formato, é natural. Poxa, eu tenho essa despesa, mas essa despesa eu preciso repassar, porque eu preciso da empresa para trabalhar, porém, eu não posso absorver a despesa no meu lucro. Então, eu tenho que trabalhar o meu preço de venda. E ali você consegue organizar isso. Então, desde o começo. João, mas eu não comecei assim e agora? Como é que eu faço? Dá para organizar. Eu trabalho hoje com uma planilha bem simples de orçamento. Né? Às vezes as pessoas nem conhecem um trabalho simples de orçamento, mas eu trabalho isso com o cliente para ele entender que é necessário realizar um orçamento, ou seja, estimar as suas despesas mensais para ter ideia de quanto que é seu gasto fixo, né? Independente de faturamento ou não, para você saber mais ou menos quanto que você tem que performar durante os meses. E no orçamento você consegue estipular metas. E o orçamento é bom também para que você fale assim, olha, eu estipulei a meta. A minha meta é de 6 meses. Eu não vou fazer nada enquanto esses 6 meses não chegar. Enquanto esse 1 ano não chegar. Então, dentro do orçamento dá para você criar linhas de reservas onde você estipula que daqui 12 meses você vai comprar um maquinário maior. Daqui 2 meses eu vou comprar um veículo próprio para o negócio. E ali você trabalha aquela tranquilidade em relação à movimentação financeira. Uhum. Então, olha, todo mês eu ganho 10 mil reais. Porém, o meu salário, né, como sócio da empresa é 5 mil. Ponto. Os outros 5 mil é para pagamento de despesas e para reserva financeira. Virou o ano, fechou o balanço, o contador apresentou o balanço, gerou lucro. Tá mais saudável porque eu comecei com faturamento de 10, agora já estou com faturamento de 30? Legal, vamos trabalhar o orçamento desse ano agora. O que eu quero fazer? Pô, estou crescendo. Vou contratar uma pessoa. E ali você estipula um orçamento para aquilo. Então, você comentou o seguinte, vamos voltar lá. Boa. Você é sensacional. Ele vai palestrando aqui, gente. Adorei. O arquiteto abriu o escritório, abriu o CNPJ. Ele não tem movimento. Ele já deve abrir a conta PJ? Sim. Sim, a conta PJ ela é essencial para qualquer empresa que foi aberta. Por quê? Mais um ponto de proteção do CPF. Recebi uma grana de serviço prestado, tem que movimentar pela PJ. E o arquiteto que não abriu a PJ? Bom, algumas empresas não aceitam pagar na pessoa física, sendo que foi emitida uma nota por jurídica. Algumas empresas até aceitam, mas novamente entra no critério de proteção do CPF. Se você não transita a renda pela pessoa jurídica e joga para a pessoa física, você cria uma fragilidade naquele rendimento, porque você não fez o caminho correto do processo. Né? Então, embora você tenha trabalhado pela empresa, você não está recebendo por ela. Então, para fins de Receita Federal, porque ela visualiza a nossa movimentação, aquela renda é pessoa física, porque ela não está enxergando o lastro do CNPJ do cliente para o seu CNPJ para o seu CPF. Ela só está enxergando o lastro do CNPJ dele para o seu CPF. Então, para todos os efeitos, aquilo é um trabalho autônomo e gera renda na pessoa física. E tem um limite, não tem? Fala esse valor pra gente. Tem um limite que a Receita Federal, ela deixa passar. Depois desse limite, ela faz uma triagem, não faz? Então, não se é estipulado um valor de limite, tá? O que tem no imposto de renda, por exemplo, são limites de rendimento, né? Então, até um rendimento de 33.800, você não é obrigado a entregar imposto de renda. Acima disso, você já é obrigado. Se você possui bens acima de 800 mil, você é obrigado a entregar imposto de renda também. E existe um segundo limite, digamos assim, como eu te disse, a Receita Federal ela fiscaliza grandes números. Então, por isso que muitas pessoas sempre... Eu ouço isso muito. Por exemplo, eu sempre fiz assim e nunca deu nada. Tudo bem. Mas uma hora, quando acontecer, a Receita Federal ela não cobra só aquele, ela vem 5 anos para trás. Então, se ela pegou o ano de 2024 com algum problema, ela fiscaliza 23, 22, 21 e 20. Então, é escalonado, porque ela demora para fiscalizar, mas quando ela fiscaliza em no máximo 5 anos, que é o período que ela pode, né, fazer isso. E a Receita Federal está cada vez mais automatizada. Todas as obrigações que a gente entrega hoje de empresa, elas são eletrônicas. Está tudo nas mãos da Receita. Ela só precisa cruzar.
Hoje ela, por conta de efetivo, não está conseguindo pegar todo mundo, mas ela pega grandes números. Tem empresas recebendo notificação automática. Eu já tive clientes, só para você ter uma ideia, dentro do ramo do comércio existe uma coerência entre compra e venda. Se você é do comércio ou indústria, você só vendeu e não comprou, você está comprando mercadoria de empresas que não emitem nota. Logo, você está comprando uma mercadoria fria. Logo, a Secretaria da Fazenda não está recebendo o ICMS dela na venda daquela mercadoria pelo seu fornecedor. O que a Secretaria da Fazenda faz? Ela identifica essa operação, ela já tem possibilidade de fazer isso, um cliente meu já caiu nessa situação. Ela identificou que você vendeu 3 meses consecutivos e não comprou nada, ela notifica você e fala assim, olha, se você vendeu 100 mil, eu entendo que 30% desses 100 mil é de nota de compra. Então, eu vou te tributar 18% sobre 30 mil, porque você está comprando sem nota e como eu não estou recebendo do fornecedor, eu vou receber de você. E o cliente teve que pagar. Ela pegou 3 meses, somou esses 3 meses e autuou o cliente. Ele teve que pagar uma média de 40 mil reais. Caraca! E se não paga, não libera a empresa para continuar trabalhando. É empresa nova. Sério? 3 meses de existência. Só para você ter uma ideia. Porque normalmente a gente fala que empresas novas, elas precisam do quê? De 2 anos para se alicerçar? Eles não movimentaram? Eles movimentaram. Aí que tá, eles venderam bastante, mas não compraram. Eles tinham em estoque. Exatamente. Eles tinham dois outros CNPJs que tinham estoque e eles não transitaram essa mercadoria para o terceiro CNPJ aberto. E aí? Pagou? Teve que pagar? Teve que pagar. Porque senão ele não conseguia emitir mais nota. Jesus! Como que é a nossa vida de empreendedor no Brasil? Então, é nesse ponto que eu falo, sabe, que precisa de um profissional ali o tempo todo. É que nem um processo judicial. Você contratou um advogado, ele tem que te acompanhar do começo ao fim. Embora são coisas burocráticas em alguns momentos, são questões legais ali, você precisa do profissional estar te acompanhando. Então, qualquer dúvida relacionada à empresa, conta com o contador. Ele tem orientação, conhecimento para te ajudar. Não, você está abrindo uma visão para mim aqui da questão da economia, né? E em relação ao apoio, você já auxilia com o aprendizado, né? Que eu não entro nesse mérito. Uhum. Mas tem uma redução tendo um contador ao lado, né? Conta pra gente essa redução. Sim. O que acontece? Grandes empresários acabam pagando mais impostos porque não tem um olhar ali da contabilidade. A contabilidade segue um fluxo de apuração e só vai seguindo. E existem benefícios fiscais, né, legais que são possíveis dentro das empresas. Então, a questão da arquitetura é um deles. A arquitetura hoje no Simples Nacional, que é o primeiro anexo de tributação, a tributação é de 15,5% sobre cada nota. Com uma estratégia tributária, dá para cair para 6%. Mas a estratégia tributária, o que seria? É um benefício que a Receita Federal disponibiliza voltado para a regra de folha de pagamento, que é chamada de fator R. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o fator R diz assim, se a sua folha de pagamento for superior a 28% do seu faturamento em custo, o seu anexo sai dos 15,5% para 6%. Então, você eleva um pouco a sua folha, dependendo da empresa, você já tem funcionário, já tem uma rotina, isso faz todo sentido, né? Você já tem uma folha ali, você eleva um pouco sua folha e o seu imposto automaticamente cai para uma faixa bem menor. E você gera economia dentro de um cenário que já está acontecendo. Isso, vamos lá, vamos estimar uma empresa que já está girando uns 100 mil por mês, é isso? Não, qualquer perfil de empresa. Abrir hoje, emitir a primeira nota, a gente trabalha a folha da empresa para ela já se enquadrar no 6%. Entendeu? Entendi. Para já enquadrar no benefício. Não é uma coisa que, na verdade, é até melhor quando começa assim. Porque à medida que você vai aumentando o faturamento, para fins da Receita Federal, existe um acumulado, que eles chamam de receita bruta acumulada. Então, faturei janeiro, fevereiro e março, 10, 10, 10. Em 3 meses, você tem um acumulado de 30 mil. Isso cria um acumulado por fator R também. Então, ele entende o mês e ele entende o acumulado. Então, você tem que ter um movimento de folha que também supra aquele acumulado do período todo. E é onde começa a criar situações onde fica mais difícil de você trazer uma estratégia para o cliente. Porque o cliente já começou sem isso. E aí fica mais difícil de você trazer uma folha
por conta do acumulado que não foi feito dessa forma, entendeu? Mas, claro, tem N estratégias que dá para fazer, talvez dependendo da situação, tem que ser analisada para aproveitar o benefício também no meio do curso. Mas cada caso é um caso, tem que ser analisado, não tem jeito. Vamos ver no mercado hoje se tem... É que a gente está falando do arquiteto porque o canal interage, Sim. eu sou arquiteta, né? Tem arquitetos que eles começam, eu falo por mim também, com uma certa insegurança, né? Eu fui empreendedora, tive empresa, fechei empresa, fui CLT e voltei a ser empreendedora, né? Nesse caminho todo que eu aprendi foi o seguinte, faça seu nome. Isso aí. Né, pela sua empresa, né? Não faça por outra empresa o que você pode fazer pela sua empresa. Só que dá certas inseguranças, porque tem mês que entra, tem mês que não entra. Uhum. E aí? Eu entendo essa insegurança sua, eu também tive ela no começo, né? Mas o que eu aprendi vendo o meu caso e vendo vários outros empreendedores é que assim, quando você emprega sua energia em uma coisa boa, quando você entrega um trabalho legal para o mercado, a um preço justo, é praticamente impossível você não ter uma recorrência disso. Eu vou te dar um exemplo do meu escritório. Nós não somos um escritório gigante, né? Nós somos um escritório de pequeno para médio porte aí. Eu já pensei em trazer um tráfego pago, para você ter uma ideia. Mas o tráfego pago me traz hoje o que eu recebo de indicações. Então, não é efetivo para nós, só para você ter uma ideia. Então, quando você entrega um bom trabalho, aquele cliente te indica, você traz uma outra demanda, você abre o seu leque de opções. Hoje eu faço o trabalho só em São Paulo. Vou fazer no interior também, porque tem demanda lá. Vou fazer também porque o João tem clientes do interior, o João é meu parceiro de negócio e tal, e ele vai me indicar. Fazer parcerias, né? Não pode ficar parado, porque a vida do empreendedor é essa, é você buscar alternativas, não ficar esperando a receita vir até você. Mas à medida que você entra no mercado, faz um bom trabalho e esse bom trabalho gera frutos, esses frutos eles só se multiplicam. Isso é natural. E aí entra a importância do controle financeiro, porque no começo você tem que ser conservador, né? E é muitas vezes o que o empresário não é. Ele começa a faturar bem, recebe uma grana e ali vai se empolgando, vai investindo. Só que quando chega a baixa da empresa, ele não tem recurso para segurar. E aí atrasa o contador, atrasa o imposto, atrasa um fornecedor, atrasa alguma questão que ele precisa. Então, é muito importante que esse trabalho seja constante, né? Tanto de controle financeiro quanto de energia do empresário ali, do empreendedor, para que o negócio cresça, né? Então, olha, uma métrica que eu sempre falo para os empresários que estão começando, primeiro ano. Cara, primeiro ano é pé no chão. É assim, quanto que eu vou gastar mensal? Qual é a minha despesa fixa? Estipula isso, tenha isso em mente e faça uma reserva para garantir pelo menos 6 meses ali, se for possível. João, não é possível, então trabalha firme, vai para cima, faz parceria para você manter o seu fixo ali saudável. Porque você vai conseguir, é natural. O mercado, embora tenha muitos profissionais, muitos prestadores, ele é carente de bons profissionais. Eu posso te garantir que tem muitos contadores melhores que eu, mas tem muitos muito piores do que eu. Isso tem no meu mercado também, viu? E no seu mercado eu acredito que isso também aconteça. Muito mais. Então, é nesse ponto que eu falo, qual que é o diferencial do seu negócio? Identifica isso. Qual que é a carência do mercado? Identifica isso. E ali você ataca. Gente, olha esses gatilhos. Identificar dores. Perfeito. Né? E sanar essas dores. Que cliente tem, né? Tem. Muito. Eu acredito muito que tem espaço para todo mundo. Tem. O teu mercado eu acredito que seja mais fechado que o nosso aqui de arquitetura, porque contador para mim é muita indicação. Exatamente. Minha triagem de jogar para o Google foi o quê? Um frio na barriga. Eu falei, eu não vou dar minhas informações para um site que eu não sei quem está lá atrás. Porque pode ter má fé também, né? Sim, com certeza. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma indicação de confiança, de amigos, todo respeito, tá? Não te conhecia, meu parceiro. Você é primo de uma grande amiga minha, que eu entrevistei aqui, Sertório. Gosto muito.
tá arrebentando aí na internet com as obras e com bom gosto. E é isso, você tem que indicar e compartilhar boas recomendações, né? Agora eu quero... Ai, gente, eu tô extraindo tudo. E olha, se vocês quiserem, eu convido ele de novo, tá? Fala pra gente, abriu a empresa, conta CNPJ... Eu quero a tua opinião. Banco hoje. Que banco que você gosta? Legal. Depende muito do que o cliente busca, né? Se o cliente busca somente um banco para fazer as transações e ter um pouco de análise de crédito ali, talvez um cartão de crédito, eu indico os digitais. Então, eu indico, por exemplo, Nubank, PJ, para quem está começando um MEI, é excelente, porque ele é simples e objetivo. Indico o Banco Inter. Ele é um pouquinho mais burocrático na abertura, mas ele é super fluido ali no processo. Ele tem bastante ferramentas gratuitas que ajudam o empresário. Indico também o Cora, que é um banco também voltado para um controle financeiro. Ajuda bastante o empresário ali no começo, né, que às vezes não tem controle nenhum. O Cora dá algumas dicas de controle financeiro pelas movimentações que vão ocasionando ali dentro da conta. Os digitais, eles são fantásticos, né? Mas quando você busca crédito, olha, eu quero um crédito de um financiamento alto e tal, os bancos tradicionais, eles querem relacionamento. E, naturalmente, você vai ter um custo para isso. Então, se você busca um Itaú, um Santander, um Bradesco, você vai ter uma tarifa que passa aí da casa dos R$100 hoje, fácil, por CPJ, e você não vai conseguir uma linha de crédito em menos de 6 meses. Né? Então, eles querem relacionamento. Literalmente é isso. Os bancos digitais, eles já são mais flexíveis. Né? Então, eles analisam a sua movimentação mensal, ali 2, 3 meses você já consegue uma linha de crédito legal. Só que não numa robustez que um banco tradicional. Sim. Mas, para quem está começando, sempre indico o digital. Eu sempre dou uma opção de digital e o tradicional acaba ficando em segundo plano. Por quê? Sendo bem sincero, eu não tenho uma indicação, né, um gerente, um parceiro de banco que eu consiga indicar, porque não tem a consultoria necessária. Eu recebi gerente de banco no escritório um tempo atrás, do Bradesco, e o cara falou, não, pô, você é uma contabilidade, indica a gente aí e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu adoraria indicar você, mas sabe o que acontece? O meu cliente, ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda, ele precisa de suporte. Eu não enxergo isso em vocês. Infelizmente, parece que eles viram um número lá dentro. Sim, não tem uma orientação, uma consultoria, cara. Aí ele fala, não, mas, pô, a gente vai trabalhar isso e tal, a gente vê, não sei o quê. Só que aí, é curioso, eu observo muitas pessoas. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. É bom, eu também observo. Mas tô observando agora. Brincadeira. Nessa conversa que eu tive com ele, ele falava muito de altos valores. E o meu perfil de cliente, para você ter uma ideia, são pequenos e médios. Então ele falava, não, porque aí, que assim, o banco tradicional, ele precisa de um relacionamento e tal. Eu falei, pô, legal, mas o que você oferece? Não, mas é porque assim, aí o cara devaneia, vai lá para uma história de um cliente dele. Não, porque assim, tinha um cliente meu que ele, assim, cometeu um erro de ir para um banco digital, porque ele tinha 1,5 milhão, e aí ele deixou de investir com a gente e investiu no banco digital e tal, e aí acabou que o investimento dele não foi tão vantajoso. Aí eu falei, cara, legal, que bom que você identificou isso, mas eu não estou falando de clientes de 1,5 milhão nesse momento. Estou falando de pequenos e médios. O cara é empreendedor, está começando, né? E ele precisa de ajuda. Qual é a ajuda que um cliente pequeno precisa, por exemplo? Eu falei para ele, vou dar um exemplo para você. Tem um cliente meu que é uma funilaria. O cara trabalha super bem. Só que ele precisa de uma maquininha que dê prazo e não cobre taxas absurdas. Você tem isso hoje? Não. Nossa, hoje não tenho. Isso é difícil no mercado, hein? Entendeu? E aí é onde entram empresas que fazem essa ponte e fazem muito bem. Por exemplo, a Infinity Pay. Excelente aquela maquininha. Ela cobra uma taxa fixa, cravadinha, e você parcela em várias vezes e você não tem grandes pênaltis por isso. E a maquininha é sua, você vincula no seu banco, você não está preso num banco tradicional. E os caras, eles querem que você tenha uma conta, querem que você pague em tarifa alta e não te dá um benefício de início. Eles querem que você se relacione primeiro para depois te dar os créditos. Só que o empresário, o empreendedor, ele precisa naquele momento. Por isso que a PagSeguro, ela abraça grande parte desse pequeno e médio. Porque ela já dá oportunidade de cara. Fala, parcela aí, eu deixo você parcelar. A taxa é lá em cima. Só que, para a pessoa que está recebendo, às vezes não tem o controle financeiro, deixa rolar.
Você sabe que eu já tive a experiência inversa. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com o Bradesco. Isso é ótimo quando acontece. E eu tenho conta no Santander. Eu tive que abrir para trabalhar numa empresa, abri e tenho até hoje no Santander. O que acontece? Mudou a minha gerente já faz uns 2 anos, eu não sei nem quem é no Santander. E eu tento localizar. Aí mudaram a agência para digital. E eu preciso de relacionamento, eu preciso sentar, né? Eu preciso ver onde está meu dinheiro, eu preciso onde eu vou aplicar, mesmo que eu não tenha, tá? Mas eu preciso me sentir, eu preciso sentir a segurança, né? E aí eu sentei com eles, eu falei, ó, vou abrir uma PJ, tal. Cadê o gerente? Não tinha. E essa segurança? Né? O Bradesco não. O Bradesco eu já financiei minha casa, financiei meu carro. A gerente mudou, mas ela está na mesma agência, então eu chego na agência física ainda existe, tá? Ela, Sassá, vem cá! Ai, essa empreendedora maravilhosa, eu já fico, ai, adoro. Então, acho que é experiências, né? Sim. E eu acabo tendo esse carinho com a marca, com o banco. Gosto do Santander, mas aí eu já coloquei um pezinho para trás. Você vê como é engraçado? Cada um tem uma impressão. Sabe o que você falando isso fica mais vivo que o que eu pensava. Sabe que eu tenho a impressão que não é exatamente o banco em si, é o profissional que está ali dentro que faz a diferença. Com certeza. E quando aquele profissional sai, você literalmente se lasca, porque você cai num digital, ou às vezes você cai na mão de uma pessoa que não está interessada em te atender. Então, esse que é o ponto, né? Talvez esse cara, com todo respeito, tava rolando uma ganância ali porque ele tava pensando grande, mas ele tem que pensar em todos. Todos. Né? Porque o cara que tá pequeno hoje pode estar gigante amanhã. Vou te falar uma estatística. Em média, 70% das empresas do Brasil são pequenas e médias. E vamos lá numa coisa muito louca. Os caras que se tornaram gigantescos... Começaram como, né? Pô, o Silvio Santos não começou vendendo uma caneta Bic? Você entendeu? Não foi isso? É esse o ponto. Então, cara, tem que dar essa abertura e criar esse relacionamento. Eu tenho um pouco muito assim... eu sou um pouco restrita com o digital. Eu acho incrível a abertura de você trazer pra gente aqui e segurança. Mas eu sinto segurança de ir na agência, sabe? Sim. O digital ele tem essa deficiência mesmo. Eu sou da época do cheque. Eu não gostava muito de cheque. Eu também não gostava. Eu tenho um bolo até hoje de calote que eu levei. De uma empresa que eu tive com a minha família. Senhora. De umas marcas gigantes, tá? Assinadas. Olha. Sim. E entrei com um advogado, a gente recorreu. Quando o cara não quer pagar, o cara não paga, né? Não paga. Você procura o cara lá na China, mas não encontra, né? É muito louco quando isso, encontra, né? Não tem um recurso para te acertar e fica por isso mesmo. E até a questão das maquininhas. Eu tenho um bloqueio, porque eu acho o imposto muito alto, né? E aí eu sentei com a minha gerente, ela veio e falou, não, deixa eu te contar como que funciona. Aí eu já, estou mais tranquila. Sim. Então, talvez seja experiências individuais, né? Isso. Totalmente. E me conta, quais são os principais sinais negativos que uma empresa está indo mal, gerenciada? Como que você enxerga isso? Legal. Uma empresa ela vai dando sinais, né? A queda de faturamento é um dos sinais. A precificação dos produtos afeta diretamente a operação da empresa, isso é um outro sinal. E você tem que ficar atento. Muitas vezes o empresário não controla o financeiro. Então ele não se atenta que a empresa está precisando de ajuda. E quando ele vai perceber, já é tarde, já é no momento que ele está precisando tirar dinheiro do bolso para pagar contas da empresa, está fazendo o fluxo inverso. Em vez da empresa trazer a renda, é ele que está devolvendo a renda para a empresa. Sim. Então, geralmente, esse problema ele se dá em relação ao financeiro. Ou porque o empresário acaba soltando a mão do financeiro, né? Acaba gastando mais do que deveria, ou porque o mercado está mudando, né? Eu posso te dar um exemplo de um cliente nosso que ele vende marmitas, né? E ele, assim, a marmita deles é muito boa, né? Ele fica na região da Zona Sul. E o produto deles é ótimo, excelente. Na época da pandemia, ele abriu essa empresa. Então, a pandemia, todo mundo em casa, marmita para todo mundo, né? Então, ele vendia muita marmita.
Só que ele sempre tinha aquela sensação, ele é super organizado financeiramente, tá? Eram em 2 sócios, aí eles desfizeram a sociedade, o mais organizado financeiro ficou. Sempre foi organizado financeiramente. Mas ele sempre falava pra mim, João, não tô enxergando o meu lucro, cara. Não enxergo o meu lucro. Aí eu fiz um primeiro trabalho com ele. Isso já tinha, a pandemia estava flexibilizando já, mas ele estava com as vendas boas, mas ele ainda não chegava ao lucro. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto que está custando cada marmita sua, sabe? Você não vai acreditar, tinha marmita que ele pagava para vender. Você acredita nisso? E o cara é organizado financeiramente. Mas por quê? Porque não fez a conta dos miúdos. Vamos lá, mas o miúdo somando dá o todo. Entendeu? Quantas gramas de arroz você coloca aqui? Eu coloco X, tá? O arroz está custando mais ou menos Y que você comprou, tal. Carésimo. Mais a mão de obra, tal. A gente fez a conta, foi diluindo a marmita em valores. Ele tinha 2 ou 3 produtos que pagava para vender. Aí o que ele fez? Ele reestruturou os valores. Você fez uma auditoria com ele interna, A gente sentou, você revisou todo o processo, planilhou linha a linha. Eu não te contei, mas tudo que eu faço linha a linha. Até quando eu interajo com os meus clientes, você acredita? Sério? Eu tenho um controle de tempo. Caraca, isso é ótimo. Porque eu preciso saber o quanto tempo eu demando para atender naquele serviço. Porque a sua hora tem um custo. Se você sabendo o tempo, você consegue mensurar melhor isso. Isso. Legal. E hoje eu trabalho assim, eu não trabalho por metro, igual muito profissional trabalha por metro. Sim. Inclusive, eu já puxei várias orelhas aí de vários amigos que cobram por metro. Porque às vezes a gente demanda muito tempo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um gerenciamento de uma obra que eu fiquei 3 finais de semana o dia inteiro dentro da obra, que deu... Posso falar? Merda. Né? E tinha lá, o cliente enxerga o tempo que eu fiquei dentro da estrutura dele. Sim. Porque eu preciso mensurar isso. Se eu tiver que criar um anexo de cobrança. Aprendi também. Você viu como eu tô, evoluindo? Então, eu acho que isso é essencial em qualquer área, né? Sem dúvida. Até no cara da marmita. E aí, você fez a auditoria com ele... milimetricamente, abriu o Excel lá, ele viu o negativo, quantos % no total estava? Olha, ele estava justo, vamos dizer assim, que ele estava no ponto de equilíbrio. Então, ele não tinha ganho, mas ele também conseguia manter a operação. Ele estava no net dos produtos, na soma de todos eles, né, entre os que perdia e os que ganhava legal, ele equilibrava o negócio, mas não tinha lucro. Entende? Então, nesse momento, a gente reestruturou os valores. Aí eu falei para ele, cara, esse produto tem que ser no mínimo esse valor. Aí ele começou a estudar o mercado de novo. Ele falou, deixa eu ver como é que tá o mercado de marmitas aí. Sim. Começou a estudar. E ele trabalha com o iFood, que é uma excelente plataforma de vendas, porém, tem muita taxação. Muita. Então, você tem que estar analisando no detalhe. Mas boa. Eu tenho amigos que são contra o iFood, viu? Olha, vou chegar no ponto que você vai discordar disso, mas vamos lá. Olha que... vai comprar uma briga. Eles fizeram a reestruturação e foi ótimo. Nessa reestruturação, o que aconteceu? Reduziu a produção, porém o valor financeiro deles estava um pouco melhor. Falou, João, cara, eu achei fantástico, porque eu ajustei meu preço, estou vendendo um pouco menos, mas eu estou vendendo minha marmita para quem quer pagar o valor dela. Sim. E as meninas estão até trabalhando menos ali, porque elas trabalhavam aceleradas para vender marmita, estão até trabalhando mais tranquilas, e eu estou conseguindo entregar e está tudo bem. Beleza. Pandemia flexibilizou 100%. Caiu venda de marmita de novo. Falou, cara... Isso, nesse meio tempo, eu sempre falei para eles. Falei, olha, presta atenção, você tem um único produto, esse produto é excelente. Mas ele tá em alta hoje porque você tá com a pandemia rodando. Pandemia flexibilizou, o seu produto vai cair de venda. É natural isso. Então, ou você abre espaço para o público, porque ele não tinha espaço para receber ninguém para almoçar lá, né? Era só marmita. Ou você abre espaço para restaurante, utiliza o local da locação para fazer de noite porções, uma música ao vivo talvez. Crescer, né? Utiliza o aluguel a seu favor. De repente faz um cafezinho de manhã com salgado, na hora do almoço você faz as marmitas e de noite você faz esse mini barzinho para você otimizar, assim, reduzir esse custo de aluguel, trazendo receita. Faz testes, vai para cima. Não deixa o mercado te engolir. Aí ele fez um deckzinho. Falou, não, vou fazer um deck, a princípio dá para colocar umas 3, 4 mesas e a gente vai avaliando. Aí ele ficou de noite umas vezes, falou,
tá legal, mas não tá tão legal quanto eu imaginava. E ele foi se moldando em relação ao mercado. E a venda de marmitas foi caindo. Ele falou, cara, tá caindo ainda, João. Eu falei, tá caindo porque o mercado mudou de novo, né? Sim. Então as pessoas voltaram para o trabalho. Logo, a marmita não é mais necessária porque ele já tem restaurante perto de onde ele trabalha. Então, ou você traz um outro produto, ou você traz outro produto. Resumindo, é isso. Porque você não pode só depender da marmita. A marmita não é mais seu carro forte. Aí, seu carro-chefe. Aí ele falou assim, cara, eu vou fazer o seguinte, então. Eu acho que eu posso estar errando aqui no iFood. Vou fazer um curso de iFood. Tem um cara que é consultor, tá dando um curso de iFood. Falei, pô, bacana, vai pra cima. Vai pra cima porque o que acontece? Quer um exemplo de segunda renda? Se você entender bem essa questão do curso do iFood e isso gerar um ganho para você, você pode vender esse curso também no futuro. Então, pensa nisso como uma consultoria, tá? Não vai só pelo curso, vai pelo que você pode trazer do curso mais pra frente. Pô, legal, gostei. Não, beleza, eu vou pra cima. Pagou o curso, ele sempre foi um cara conservador. Então, ele tinha uma reserva, pum, pagou o curso. Sabe, você não acredita. Esse curso fez as vendas dele alavancar de novo. Porque o que acontece? Esses aplicativos, todos eles têm uma métrica, né, de funcionamento. No caso dele, por exemplo, ele não trabalhava acompanhamentos nos pedidos. Ele não trabalhava gramas de marmitas nos pedidos. E, incrivelmente, isso faz toda a diferença numa compra. Tem pessoa que quer comprar menos gramas para pagar um pouco menos e também não come muito, compra menos gramas. Tem pessoas que querem um acompanhamento, um refrigerante, um doce, quer um complemento de mistura. Isso não estava disponível para selecionar. Quando ele começou a configurar o iFood para que isso estivesse disponível, ele falou, cara, eu não estou nem acreditando. O pessoal está fazendo compra de 2 marmitas de uma vez. Tipo, uma pessoa comprando 2 marmitas com acompanhamento, com doce, com refri, com não sei o quê. Ele falou, melhorou demais. Eu trabalho eu aumentei o meu valor de venda e o meu produto chega no público que gosta dele, que já conhece, e eu tô vendendo mais, ganhando mais, e a minha produção tá tranquila. Eu tô conseguindo tocar bem. Porque esmiuçou e encontrou oportunidades. Exatamente. Então, ele trabalhou a ferramenta a favor dele. Sim. E ali ele conseguiu, de novo, alcançar pessoas dentro da marmita que ele não estava enxergando dentro do aplicativo. Hoje ele tem, para você ter uma ideia, 4 motoboys entregando marmita na hora do almoço. Fixo. A história que eu comecei a trazer e parei é um grande amigo que é dono de uma rede gigantesca, que ele é contra a tarifa. A taxação de... Ela é muito pesada, de fato. E ele é explícito. Ele falou, me leva no seu podcast. Eu vou falar sobre que eu vou falar, que eu falo em outros podcasts. Logo, em breve, ele vem aqui. Legal. E ele falou, Sabrina, quem mais sofre? Eu já sou grande. Ele falou isso pra mim dentro do carro. Eu já sou grande. Eu já tô alicerçado no mercado. E os pequenos? Você não tem noção a quantidade de pequenos que fecham por causa da quantidade de tarifa. E é inadmissível. E ele batia, dirigindo e batia, assim. E eu olhando, porque assim, você conversando com outros empreendedores, eu gosto muito de ouvir, né? Sim. Pra agregar, né? Com certeza, é muito rico essas conversas. Falei, nossa, eu nunca imaginava, porque assim, o iFood, ele facilita, ele me dá segurança, se a comida não vem, falta alguma coisa, ele te ressarce, né? Por exemplo, eu já comprei em plataformas concorrentes, o lanche não chegou. Então, ele te gera uma... E foi isso que eu falei para ele. Eu falei, a plataforma me gera uma segurança. Ele falou, gera uma segurança. E a taxa que esse micro paga, esse cara que está começando? Aí ele plantou uma semente em mim para ficar pensando, né? Para sair fora da caixinha. Sim. Porque às vezes a gente se acomoda e não olha para o lado. Não olha. E a gente tem que olhar para o lado, né? Com certeza. Eu quero entrar em... A gente tem tanto assunto aqui e a gente está chegando quase ao final. A gente é bom de prosa, né? A gente é bem manda bem prosa. Fala para mim em relação à estratégia de crescimento. Legal. Todo empreendimento, todo negócio em si tem que ser planejado. Esse seria o ideal, né? Que seja feito. Então, um plano de negócios ele é extremamente importante para você começar e montar estratégias, né? Então,
onde eu quero chegar, qual é o meu público-alvo, eu quero trabalhar com um mercado específico, eu quero ser generalista. Tudo isso, que às vezes acaba não sendo feito no começo, isso acaba impactando lá na frente, né? Porque toda empresa tem departamentos, por menor que seja. Ela tem um financeiro, tem a contabilidade, tem o marketing, tem o comercial, tem a produção, a operação, dependendo do negócio. Quando você monta uma estratégia, né, um plano de negócios e está com a estratégia alinhada, é muito mais fácil de você alcançar o seu objetivo. Porque você já sabe onde você quer chegar. Agora, quando você entra no mercado, assim, no susto, de repente não tem o CNPJ, ou até tem o CNPJ, mas não sabe exatamente para quem você está trabalhando, o que você quer oferecer, qual é o seu diferencial, você acaba surfando ali na onda do mercado. E isso é ruim, porque quando você surfa uma hora, você acaba caindo, né? Então, quando você monta uma estratégia bem elaborada, trabalha um financeiro com um orçamento, com previsto e realizado, quando você segue a organização daquilo, é muito difícil de você não conseguir, né? É o que eu sempre falo. Claro, uma empresa, no mínimo, 1 ano e 6 meses aí, ela precisa para se estruturar, para você respirar e falar, minha empresa está legal. Agora eu consigo tirar um lucro ou retornar o lucro do que eu investi. Isso seria o ideal para qualquer empresa, né? Então, o que falta, às vezes, nos empresários é justamente essa estratégia de início e entender que a empresa, embora seja uma extratora de renda ali para você, no seu mês a mês, ela também não pode ser sangrada ao ponto de não conseguir se manter. E essa falta de estratégia ocasiona isso, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, eu vou comprar um carro hoje. Não, vou comprar um carro para mim, tô indo bem na empresa. Não vou investir nesse maquinário, vou investir na minha casa, vou melhorar os móveis lá. Só que a empresa está precisando. E ali o mercado vai te consumindo, vai te cobrando. Chega uma hora que você precisaria ter o carro e precisaria ter a estrutura, você não tem. Só que ali você já não tem o recurso mais. E o mercado já direcionou para quem tem. E ali você fica vendido. Aí você fala, o mercado tá ruim, é o governo, é isso e aquilo. Mas, na verdade, a estratégia faltou para que você alavancasse seu negócio. Não tem como. Primeiro ponto, o gado só engorda no olhar do dono, né? Isso é muito verdade. Embora nós temos pessoas que nos assessoram, que nos acompanham, que nos dão suporte, temos parcerias, nós temos que ficar de olho no negócio para que ele cresça direcionado para o que a gente quer. Nem sempre o empresário tem essa visão. Às vezes quando o negócio está crescendo, ele quer sair de vez, só que quando a gente fala de se tornar gerencial, eu sempre falo isso, né? Eu mesmo passei por esse processo e ainda estou passando, tá? Eu fazia muita coisa do operacional. Isso me consumia tempo e eu não conseguia pensar em estratégias, em melhorias para o escritório. Não quer dizer que você vai sair da empresa, quer dizer que você vai olhar com a visão de cima e enxergar coisas que você não estava enxergando. João, mas eu estou olhando de cima e não estou enxergando nada. Então, você vai falar com quem enxerga. Por exemplo, eu participo de grupos de empresários. Por quê? Porque num grupo de empresários, você conhece as dores ou soluções ou situações de outras empresas que podem ser as suas e você não estava vendo. Mas você ali aprendeu sobre uma coisa nova. Participar de feiras, eu sempre falo isso para os clientes também. Cara, você do ramo X, participa de uma, 2 feiras por ano. Ali você vai entender tendências novas de negócio, você vai enxergar talvez oportunidades de parcerias. Ali é riquíssimo para você crescer no seu negócio, para você saber para onde o mercado está indo e para você entender aonde você quer chegar também. Tudo isso está alinhado com a estratégia. Então, primeiro passo, vai abrir empresa, senta, monta um plano de negócio, faz um direcionamento inicial. E esse plano ele pode mudar, não tem problema, só que ele não pode ficar mudando mês a mês. Ele tem que ter uma constância para você saber o real resultado daquele plano. Olha, eu planejei, comprar um veículo, esse veículo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Cara, não deu certo. Beleza, não deu certo, mas eu entendi que não deu certo por causa disso e disso e disso. No próximo ano você faz um planejamento diferenciado. E ali envolve uma estratégia voltada para um público X, né? Então, tudo isso é fundamental para o empresário crescer. E agora eu quero que você dê uma dica para profissionais autônomos e freelancers. Profissionais autônomos e freelancers. Legal. A gente sabe que tem bastante pessoas nesse perfil, né? E o que eu sempre vejo como oportunidade é quando você sai um pouco desse
desse processo do CPF e migra para um CNPJ. Eu sempre falo para um freelancer ou para um autônomo olhar com carinho para o CNPJ. João, mas espera aí, dá a dica aí para eles. Mas a dica é exatamente essa. Por quê? O mercado enxerga, né, um profissional com um CNPJ com bons olhos. E é isso que às vezes as pessoas não se atentam, né? Claro que o autônomo, o freelance, ele é um excelente profissional, mas quando você coloca uma empresa para te fortalecer, os empresários ou as empresas que te contratam enxergam aquilo com mais propriedade. Fala, cara, ele já tem uma empresa, ele já tem uma estrutura. Tem segurança. Ele já eu sei que se dá alguma coisa, ele tem uma garantia para mim. Quando você é autônomo, em alguns casos você não consegue crescer. Não consegue crescer e não consegue passar aquela sensação de que você tem uma base sólida para aquela pessoa. Olha, prestei o serviço, eu não vou sumir, pode ficar tranquilo. Quando você tem um CNPJ, ele pensa, cara, esse cara é mais difícil pode acontecer, mas é mais difícil, porque ele tem um nome a zelar no mercado. Ele tem um CNPJ no mercado. E o CNPJ tem rede social, tem isso, tem aquilo. Ele não vai estragar o nome dele por causa de um mero detalhe. Isso eu nem estou falando da questão dos impostos, porque autônomo e freelance entra naquela questão da vulnerabilidade do CPF. O autônomo, se ele for recolher o INSS de autônomo, é lá em cima. É 30%. Então, assim, é muito pesado ser autônomo e pessoa física. Essa que é a realidade. É muito melhor você migrar para um CNPJ, dependendo do free ou do autônomo, você pode ser um MEI. E o MEI tem muitas vantagens. Você paga uma guia única, é uma declaração anual. Você pode contar com contador ou não, né? Mas, novamente, o contador no MEI ele é muito mais estratégico do que propriamente obrigações, porque são mínimas. Mas ele vai te ajudar nessa alavancagem aí do negócio, né? Mas um MEI, dependendo da atuação de autônomo que você tenha, ele vai te proporcionar emissão de nota, vai te proporcionar visibilidade de mercado. Num futuro, se você crescer, você consegue migrar esse CNPJ sem perder ele, então você mantém o histórico e tem todo aquele relacionamento bancário vivo ainda, você não perde nada daquilo, e você faz o processo de profissionalização, de empreendedorismo em etapas. Inicia-se no MEI, se organiza, entende como funciona uma empresa, entende que naquele momento você tem um imposto fixo e tem um limite de faturamento mensal aí, em média de 6.750, ou anual de 81 mil hoje, né? Esse valor é baixo, na verdade, né? A gente sabe, as coisas estão muito caras, um trabalho mais simples que seja, dependendo da complexidade, ele acaba sendo 7, 8 mil reais, né? Mas é uma porta de entrada. Eu sempre falo para os clientes o seguinte, cara, vamos analisar se você consegue começar como MEI, porque você obtém um benefício mesmo que seja 3, 4 meses. Por exemplo, tem clientes do comércio que vendem Shopee, Mercado Livre, Shein. João, estou vendendo um CPF, mas, cara, já atingi o limite. E agora? Tá, quanto que você vende por mês? Eu vendo uma média de uns... Vamos supor que é em janeiro, porque o MEI ele é segmentado no limite, tá? Então, abrir no meio do ano, você tem metade dos 81. Então, supondo que seja em janeiro. Eu faturo 10 mil por mês. Pô, 10 mil por mês dá para entrar no MEI tranquilo. Você entra no MEI, porque tem atividade de comércio lá, né? Entra no MEI e vai obtendo benefício dentro do MEI. Chegou próximo de estourar o faturamento, eu analiso isso antes, porque existem regras, tá? Se você estourar, o prejuízo é muito maior. Eu já vou explicar sobre isso rapidinho, porque para não tomar muito tempo da gente também. Mas chegou no limite, ele muda de faixa, mas ele já está faturando bem, ele já fez um caixa. Ali ele mudou, ele já está num cenário saudável, ele subiu de porte, porém ele já está com faturamento sólido. Então ele obteve o benefício do MEI até o momento que foi necessário, que foi possível. Eu trabalho isso com os clientes, então eu tenho mais de 10 clientes, 10, 12 clientes hoje que iniciaram como MEI, hoje são sociedades limitadas. Então, obter o benefício até o momento que era possível e depois eles migraram. E foi super tranquilo. A gente tem essa prática, né, de fazer esse processo de transformação e é um pouco mais trabalhoso, mas assim, é fantástico quando a gente finaliza esse processo, porque o MEI, você sabe, ele tem o nome da pessoa ali no CNPJ. E aí eu sempre falo, qual que é a sua marca? Pô, minha marca é tal. Legal, vamos colocar isso na razão social, cara.
porque vai ficar legal no mercado, você vai divulgar sua empresa já com o nome dela. Então, não é mais você João, é você agora DF Conte. Cara, passa uma credibilidade pro mercado. Toda vez que um empresário me pergunta, João, quero sair do MEI, o que eu faço? Eu só mudo a tributação ou eu mudo também o nome da empresa? Cara, muda o nome. Você já está alterando, já faz o processo completo, se profissionaliza. Porque o mercado quer ver isso, quer ver uma empresa que tem coerência entre um Instagram, entre o nome da empresa, entre a nota emitida, entre um uniforme, dependendo do que você fizer e for no local do trabalho. As pessoas querem essa coerência, porque elas se sentem seguras ali. Com certeza. E aí, nesse ponto, acho que no caso do autônomo e freelance, eu recomendaria muito, né, essa migração, ou pensar nisso daqui para frente, porque é muito melhor estrategicamente e tributariamente falando. Acho que você plantou várias sementinhas aí. A gente está chegando ao final. Eu quero que você dê uma dica de coração para o pessoal, para os novos empreendedores, o que você sentir. Fala para eles, por favor. Legal. É o que eu prego ali no escritório, né? O que eu sempre falo. Gente, financeiro. Cuida do financeiro, monta um plano de negócio. Parece simples, mas não é. Montar um plano de negócios, ele requer um tempo e uma energia sua. Só que quando você faz isso, você cria um norte para a empresa. E quando você controla o financeiro da sua empresa, a tendência dela a crescer é gigante. Então, esses são os pilares hoje de um empreendimento de sucesso, digamos assim, né? De um negócio de sucesso. E alinhado a isso, energia. Eu quero... Falando de arquitetos, né? Eu quero entrar na área, eu quero ir para cima e tal. Legal. Qual que é o mercado que você quer trabalhar? Qual é o seu público? Define, porque isso fica mais fácil de você até vender o seu produto. Olha, eu trabalho com a linha de cliente XYZ, eu sei as suas dores, eu sei o que eu posso fazer para te ajudar a resolver isso. E ali você consegue, de uma certa forma, acelerar o processo de vendas da empresa. Né? E tenha energia, porque empresário, embora algumas pessoas achem que a vida de empresário é fácil, né? O empresário só está ganhando dinheiro, está todo mundo trabalhando para ele, mas na verdade não, a cabeça da gente não desliga. Né? Não, a gente não para. A gente trabalha 10, 12 horas por dia, porque embora a gente esteja no escritório talvez 8, 9 horas, mas em casa você está trabalhando, está pensando, está montando estratégia, está fazendo reunião, está agendando reunião. Com certeza. Então, essa energia ela é extremamente necessária. Vamos brindar? Comemorar? Vamos. Obrigada pela tua visita e adorei nosso papo. Demais. Gente, um beijo maravilhosos. Até a próxima. Até a próxima.